Você já sentiu que lá fora a beleza da brasileira é muito mais valorizada do que aqui? Aqui as pessoas falam que nossos traços são fortes demais, a nossa bunda é muito grande, a gente tem muito exagero, enquanto lá fora nós somos extremamente valorizadas por esses pontos que nos destacam de outras pessoas do mundo. O cabelo, que aqui a galera fala pra alisar, lá são vistos como poderosos. O corpo, que aqui é tratado como exagero, vulgar, lá é extremamente valorizado, inclusive um objeto de desejo. Afinal, que mulher que não quer ter o Brazilian bumbum, né? É como se por um breve momento as pessoas que migram para fora do país conseguissem se olhar com mais amor através dos olhos dos outros. E isso revela muito mais do que uma autoestima, revela uma ferida em uma nação. Revela que o Brasil, um dos países mais miscigenados do mundo, foi ensinado que a sua própria beleza não é tão útil assim. E hoje a gente vai falar exatamente sobre essa ferida, que, gente, eu fui impactada com tantos vídeos de meninas falando que eram aqui zoadas, que tinham beleza medianas e lá fora são extremamente valorizadas, que as pessoas amam seus traços diferentes, e eu falei, cara, de onde saiu isso? Abri meu computador e falei, não, eu tenho que encontrar de onde saiu isso, que a grama do vizinho é sempre melhor, que o padrão que a gente tem estético aqui no Brasil é muito longe do padrão estético real da brasileira. E enquanto o mundo inteiro tá exaltando a beleza brasileira, falando do Brasil, a gente só se coloca pra baixo. Então esse não é um vídeo sobre beleza e muito menos sobre corpo. É sobre o que significa se olhar no espelho e gostar do que vê quando a sociedade inteira de um país te ensinou a se odiar. Bora lá falar de moda inteligente comigo. O Brasil é um dos únicos países onde o padrão de beleza não reflete em nada no verdadeiro padrão da brasileira. Aqui no Brasil, a maioria é parda, indígena, preta, miscigenada, mas o padrão de beleza ainda é loira, do olho azul. E isso, gente, não é acaso não, tá? É projeto. Desde o século XIX, com a teoria da eugenia ganhando força no Brasil, a ideia de que o país precisava embranquecer a sua população virou política pública. E isso, gente, tá em documentos históricos, tá? Leis de imigrações, livros didáticos, você encontra só fazendo uma rápida pesquisa. Inclusive, a vinda incentivada de europeus após a abolição da escravidão, olha isso, teve como um dos objetos justamente melhorar a raça. As primeiras revistas femininas lá no início de 1920 já estampavam mulheres brancas como ícones do belo. Os próprios concursos de beleza de Miss Brasil e tal elegeram durante 30 anos seguidos mulheres brancas. As novelas mesmo, que sempre foram ali um retrato da vida do brasileiro, sempre colocaram a bozinha com o mesmo padrão estético, sempre todas iguais. E quando esporadicamente acontecia algo contrário a isso, éramos chamadas de beleza exótica. A brasileira tem uma beleza exótica, ou a menina que não era dentro daquele padrão esperado era a menina exótica. E sabe o que significa você ser tratada como uma beleza exótica dentro do seu próprio país? É colocar a sua beleza como algo extremamente raro, que não se vê, quando na verdade é totalmente o contrário. A beleza exótica que a gente conheceu como exótica, que era contrária àquele padrão europeu, é a mais vista no país, porque somos maioria e na maioria do tempo fomos sempre apagadas. E não pensem que essa exclusão ficou no passado. Segundo as pesquisas, hoje o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Só que, gente, olha esse dado brutal que eu achei, tá? A maior parte dos procedimentos estéticos no Brasil são voltados para correções faciais, quer dizer, os seus traços, né? Principalmente entre mulheres pretas e pardas. E o que isso diz sobre nós? Diz que não é que a gente tá indo atrás de uma cirurgia plástica pra gente conseguir envelhecer melhor ou pra ter uma mudança ali mínima, não, é pra gente realmente mudar os nossos padrões que trazem os nossos traços. Tanto que, ó, alisar cabelo, afinar nariz, clarear a pele, fazer a harmonização facial pra se aproximar de um padrão é muito normal hoje em dia. E o que acontece com o tempo? Cada vez mais nós mulheres, ainda mais nós brasileiras, a gente vai acabando com a nossa autoestima, olhando um padrão que às vezes nem sequer existe, daquela europeia perfeita. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Sara Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócio de moda, tendências de moda, tudo pra moda mais fresquinha sairá aqui primeiro que é melhor, canal de moda do Brasil. Se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, comentem que seja um coraçãozinho, inscreva-se aqui no canal que toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos e óbvio, né gente, já me siga em todas as redes sociais, que é Marcela Carrasco, todas elas, Instagram, TikTok,
TikTok e já posta esse vídeo nos seus stories, que eu tenho certeza que seus amigos amarão fazer parte dessa melhor comunidade moda do Brasil. Bora lá continuar. Só que aí, gente, vem o paradoxo mais forte do vídeo. Quando uma mulher pega um avião, sai daqui do Brasil e atravessa uma fronteira, física ou simbólica, né? Ela é muito celebrada. Eu mesma já vi vários vídeos de mulheres normais, com belezas normais brasileiras, com loiro, do olho azul alto, e a galera nos comentários: nossa, me fala a fórmula, como que você conseguiu ele? Nossa, você é tão normal. Sim, já vi muito disso, com certeza você já viu também. E em cada país, eles olham nós com olhos diferentes. Por exemplo, tem países que gostam do nosso sotaque, que muita gente tenta perder o sotaque, ainda mais falando inglês, né, da brasileira. Tem país que ama nossos cabelos cacheados. Tem países que ama nossa pele mais quente, mais vibrante, ainda mais países asiáticos, né? Tem países que amam o nosso corpo, inclusive, não sei se vocês sabem, mas todos esses procedimentos estéticos de bumbum sempre falam Brazilian Bump, Brazilian papapá, que a galera quer o nosso Brasil. A própria Sol de Janeiro, né, todo mundo acha que é uma marca brasileira e não é, uma marca americana, e eles têm toda essa identidade visual brasileira, falando que você vai ficar com a pele da brasileira, com o bumbum da brasileira, porque sim, o produto Brasil é muito bem aceito pelo comércio, a galera gosta muito, só a gente não gosta mesmo, né? Então o que isso mostra? Toda essa análise de comportamento pra nós, que gente, nós nunca fomos feitas, nós fomos ensinadas que a nossa beleza era muito comum, quando na verdade o nosso padrão estético que era muito distante. Sendo bem sincera e ter morado muitos anos lá fora, quem me conhece há muitos anos sabe, algo que eu observo muito é quanto o brasileiro em geral é inseguro. Por exemplo, nós temos muito essa mania de fofoca, muito essa mania de discutir sobre as pessoas, sobre aparência, sobre falar, quando lá fora é muito diferente, né? Tô falando assim de países específicos, né? Da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, França. As pessoas, gente, você sai na rua, tá vestida como quer, tem gente de pijama, tem gente de tudo, ninguém olha, ninguém faz alarde, ninguém faz nada. E aqui a gente tem muito isso cultural mesmo, de falar sobre os outros, de fazer fofoca, e isso faz com que sempre a gente esteja carregando aquele fardo de: será que a sociedade vai me aceitar desse jeito? Será que eu posso usar uma roupa? Gente, eu vejo vocês sendo inseguros de sair de casa com uma roupa. É só uma roupa. Sério que você vai fazer um alarde? Eu tô com medo de postar uma foto no Instagram. Gente, é só uma foto. Eu vejo que tem muita essa diferença entre a segurança, essa autoconfiança nossa e de outras pessoas. E quando a gente olha pra mulher em si, falando focado na mulher, isso piora ainda mais. Por quê? Porque, verdade sejam ditas, gente, a indústria de moda e beleza é feita através das inseguranças da mulher. Que sempre foi isso. Trazer um problema pra mulher, a mulher comprar esse problema, daí tem a solução na indústria, ela vai lá, resolve na indústria, depois vem outro problema. Pode perceber pelos ciclos estéticos sobre as tendências, e isso quando olha pro Brasil fica ainda pior, porque nossos corpos são muito mais comparados, a gente tá o tempo inteiro lá, correndo na academia, a gente tem muito mais esse apego físico. É só olhar pelos dentes, eu sei que na europeu, na maioria das vezes eu que morei lá, cheio de tártaro horroroso, a gente tá sempre 6 meses lá fazendo nossa limpeza, sempre os nossos dentes perfeitos, mas é sempre muito mais ligado pro estético. Eu sei que aqui tem uma saúde no exemplo que eu dei, mas vocês entenderam o ponto. É sempre muito interligado tudo que a gente faz com o nosso estético. Daí vocês entendem qual que é a pressão e também qual que é a insegurança que nós temos nos nossos corpos. Uma coisa que eu acho muito clara, assim, também ao nosso olhar, é como a gente, desde pequena sendo mulher, a gente é sempre ensinada que é melhor a gente se encaixar do que se destacar. E essa insegurança, inclusive, pra fazer um look diferente, é muito sobre isso, né? Você prefere ser só mais uma, prefere só tá lá, do que usar um look que te destaca porque você tem medo e insegurança de alguém falar alguma coisa. Nossa, beleza, é igualzinha. Cabelo volumoso, difícil de domar, vai lá e alisa. Boca carnuda, gente, antes de preenchimento, que agora todo mundo imitou, inclusive eu, esquece, tá? Boca carnuda era um problema. Eu tinha amigas que passavam corretivo, que tentavam diminuir a boca, porque era exagero demais. Só que de produto em produto, de procedimento em procedimento, a gente vai perdendo quem nós somos. E aí entra o ponto mais difícil desse vídeo. Por quê? O que é mais cruel nessa história é que o corpo da brasileira, ele sempre foi exaltado, mas ele nunca foi respeitado. Nós sempre fomos vistas como carne, como desejo sexual, como aquele ápice da feminilidade. Mas a gente só se encaixa nesse padrão se esse padrão entra naquele outro estrangeiro falando no nosso corpo. Porque fora desse contexto, gente, esquece. Nós brasileiras somos as vulgares, somos demais, somos exageradas. O mesmo corpo que aparece no carnaval censurado aparece o tempo inteiro com outros tipos de nacionalidades, mas que claramente não tem o mesmo volume corporal que a gente tem. Ou seja, por que tem tanta insegurança do nosso lado? Não é só culpa dos brasileiros, é culpa do mundo inteiro. Que a nossa beleza, ela sempre foi ensinada que ela é bonita, é exaltada quando ela tem controle. Tem que ter um roteiro ali, você não tem que ser você mesma. Senão, se você for, esquece, você tá sendo demais. E aí vem uma pergunta: como o Brasil, com toda a sua diversidade que tem, com a sua miscigenação, como
pode um país celebrar tanto um padrão que não nos representa? Literalmente, gente, não sei você, mas até hoje, na minha época de modelo, era pior. Muito pior. Era só menina de 85, magérrima, loira do olho azul. Eu pesava 48 quilos e a minha agência me dava remédio pra emagrecer, porque falava que eu era gorda. Com essas palavras, Marcela, você tem perna grossa, não é perna de europeia. Eu tomar sol não podia, eles falavam, para de tomar sol. Você vai ficar embaixo do guarda-sol com muito protetor, porque você tem que ficar branca. Gente, são padrões que, assim, são impossíveis de nós alcançarmos. E sim, a nossa beleza tem que ser valorizada por como ela é. Então, por que nós insistimos num padrão que ele não nos representa? Porque, gente, assim, o raciocínio é fácil. Um país que controle o espelho, porque o Brasil controla o nosso espelho, controla o quê? O desejo. Lembra da lógica que eu falei pra vocês de trazer um problema e depois a indústria a solução. E quem controla o desejo, controla o quê? Consumo, que é de onde sai La Plata. Então, qual que é o raciocínio? Vamos continuar deixando a brasileira insegura, porque a pessoa insegura, ela consome mais. Ela vai lá buscando mais pra encontrar ela mesma. Então, gente, falando português, claro, a brasileira que se sente feia compra mais. E não é só mais de produto, é produto, estética, procedimentos, cirurgias. Que questionar, ela nem pensa em questionar. Ela não se questiona, ela só quer se encaixar. Por quê? Porque o lucro da indústria inteira é literalmente o prejuízo da identidade das pessoas, ainda mais olhando pra indústria estética. É um problema muito lá embaixo. Então, de fato, gente, a estética virou uma arma política. E a beleza, que deveria ser vista como expressão, ela virou mais uma prisão. Só que eu venho vendo sim que há uma mudança no ar. Nesses últimos anos, estamos celebrando muito mais a diversidade, ainda mais a beleza da brasileira, do que a gente já tinha visto antes. E de onde vem isso? Das brechas das redes sociais. Que, gente, a gente não via com o mesmo contato meninas trazendo conteúdos de como ter um cabelo cacheado, de como ter um cabelo crespo, de como preservar suas sardas. Gente, nós vimos muitas brechas nos conteúdos, que por mais que os conteúdos sejam muito massivos, com certeza você já deve ter rolado seu feed e visto uma brasileira totalmente diferente, uma beleza muito única. Você fala, meu Deus, que coisa linda. E quando você para pra observar, tem várias meninas do seu convívio que tem esses mesmos pontos de beleza dessa mulher, mas antes, como a gente não via, a gente não celebrava. Então é através dessas brechas que essas mulheres reais aparecem, com suas peles reais, com seus cabelos reais, com seu modo de vestir real. E pela primeira vez na história brasileira começou a ser vista bem pelos seus próprios olhos. E aqui que entra a importância de ter, sim, representação de todo mundo. É muito importante uma criança olhar e ver que a imagem dela está sendo celebrada ali numa novela, numa revista de moda, num editorial, e não só aquele padrão que ela nunca será. Ela começa já a ter um raciocínio melhor, ela já começa a ter uma aceitação melhor da sua aparência, ela começa a se olhar com mais amor, porque ela vê representatividade, e isso é muito importante. Então, mulheres em editoriais, mulheres nas novelas, mulheres nas campanhas, mulheres nas redes sociais que têm a sua beleza ali, têm que ser celebradas. E o que isso mostra? Que há sim um grande cansaço em todo esse ato de, meu Deus, quero ir para o inalcançável. A gente quer cada vez mais sermos autênticos. Há uma grande fome pelo autêntico. Eu falo isso em todos os vídeos do canal. Seja você, celebre você, porque é assim esse desejo de todos nós em seguirmos mulheres diferentes, padrões diferentes, conectarmos. Pode perceber, gente, não sei se você já fez toda essa revisão aí das suas ideias, a organização das suas ideias, mas se eu te perguntar agora, eu vou pausar esse vídeo e colocar aqui embaixo, qual que é seu padrão de beleza? Eu tenho certeza absoluta que você vai me dar um nome de uma pessoa que parece muito com você. Pode não ter o mesmo traço no rosto, mas tem o mesmo cabelo, o mesmo tipo de pele, uma boca parecida, uns olhos parecidos, que a gente sempre tende a se identificar com mulheres que são melhores versões do que nós pra chegarmos ali, mas ainda assim tem a sua identidade, a sua individualidade. Não é uma coisa, ai, todo mundo vai seguir a influenciadora X, loira do olho azul, porque ela é o padrão. Não. Então isso a internet trouxe pra gente, isso tem que ser celebrada. Nós somos um país miscigenado, tem 1 milhão de belezas diferentes e todas elas têm o seu significado. Só que antes de celebrar, entendam que essa revolução estética, ela é ainda muito frágil, porque não adianta, gente, o algoritmo ele não perdoa mesmo. A cada nova trend de clean grow, de strawberry grow, sempre vem todo aquele tanto de rosto europeu, peles claras, magérrima, com rosto muito fino, e aí a beleza brasileira novamente é descartada, porque não se encaixa nesse padrão geral. Então novamente você vê algo e não se identifica. E aí agora eu vou dar 2 tapas na sua cara e vou fazer você acordar de uma vez por todas e vou te perguntar, até quando você vai ficar se sentindo feia, se olhando de maneira negativa, sendo legal com todo mundo, abrindo o abraço pra todo mundo, sendo horrível com você? Até quando você vai atrás
atrás de uma beleza padrão, de algo que não te inclui, que não é pra você? Ou você prefere se reaprender a ver? Gente, eu ouvi tanta besteira nesse início de ano, mas tanta besteira de que engolir quieta, de ter estratégia, de pessoas falando assim pra mim: ai, tal marca disse, Marcela, que você não tem nada a ver com eles. Você tem que ficar mais chique, você tem que ser mais clean girl, você é muito maximalista, os seus lábios são muito marcados, sua maquiagem é muito marcada. Não, muda seu estilo, você tá muito aparecida, você tá muito amostrada. Se você quer converter comercialmente, você precisa começar a ser mais chique, mais elegante. O que é mais chique e mais elegante pra você, amor? Vamos ser claro? Você quer falar pra mim o que é ser mais chique e elegante? Então assim, se eu como figura pública, se eu hoje empresária, que já tenho uma vida totalmente estruturada, tenho que ter um saco desse tamanho, imagina você. Então, gente, não adianta pra onde correr. Vamos trabalhar na nossa autoconfiança. Vamos celebrar a nossa beleza, celebrar quem nós somos e estudar muito mais pro lado do intelecto do que da beleza. Isso que vai preencher a gente de autoconfiança. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala só sobre autoconfiança e é muito importante você assistir. E lá eu dou passo a passo de como eu me blindei dessas coisas e consegui ser a mulher forte que eu sou. Se amar num país que te ensinou a se odiar é um ato revolucionário. E essa revolução, gente, começa de uma maneira muito simples. É se olhar no espelho, se amar e falar: tá tudo bem em ser eu mesma. E se você se identificou nesse vídeo e também foi impactada por vários desses vídeos rolando na sua For You, eu queria saber de você. Quando foi a primeira vez que você se sentiu bonita de verdade? Você já se sentiu mais bonita fora do Brasil? O que você tá ainda tentando esconder porque te traz medo? Porque sejamos sinceras, a mulher brasileira nunca foi um problema. O problema foi o espelho que eles deram pra gente, que nunca teve nada parecido com o que nós somos. E agora é a hora de quebrar esse espelho e reconstruir o nosso reflexo. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta aqui embaixo, nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 650 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E claro, né, gente? Inscreva-se. Toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos. Já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, todas elas, Instagram e TikTok. Eu tô lá diariamente postando notícias de moda. E obviamente, gente, já pega esse vídeo, já cola nos seus stories. Vamos postar nos stories pra aumentar cada vez mais nossa comunidade. Tenho certeza absoluta que seus amigos não irão se arrepender de entrar pra melhor comunidade do Brasil. Então espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um beijo a vocês, até a próxima. Tchau!